Nesse texto da Bíblia é relatado a cura de um lunático, um jovem que estava endemoniado e que o demônio jogava na água e no fogo para o matar. E aqui Jesus quis dar um conhecimento a mais para os seus discípulos e para que eles transmitissem esse conhecimento para nós. Então, quando Jesus chega e se depara com aquela situação, os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele jovem e ficam discutindo entre os fariseus, né? E aquele homem explica. O pai daquele menino conta o que estava acontecendo com aquele jovem. Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. E respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Num outro texto que relata o mesmo assunto, Jesus pergunta àquele pai desde quando acontecia aquelas coisas. Se eu não me engano, no Evangelho de Marcos. E o homem responde: desde a infância. Né? E muitas vezes o demônio o pega, né? E ele vai definhando, rangendo o dente, espumando. Também fala que o jovem tinha a sua audição prejudicada e a sua fala prejudicada, né? O que atrapalhava o pai de proteger o seu filho. Né? Vamos imaginar como seria a vida desse pai. Em circunstâncias de perigo, o pai devia gritar e o filho não ouvia, porque os demônios não permitiam que ele atendesse ao seu pai. Da mesma forma, a criança queria gritar para chamar a atenção do pai, caso o pai se distraísse, mas não conseguia, porque o demônio controlava toda a vida daquele jovem. Então você imagina o sofrimento que esse pai estava passando. Mas o que eu quero deixar aqui, na meditação de hoje, é por que os discípulos não conseguiram expulsar. Existem duas coisas que o cristão precisa entender. Ter conhecimento da verdade não é o mesmo que ter poder. A Bíblia ensina a crescer na graça e no conhecimento. Seria muito bom que nós crescêssemos muito mais na graça do que no conhecimento. Os discípulos conheciam o poder do nome de Jesus, eles já expulsavam demônios, mas eles não tinham comunhão com Deus suficiente para compreender outros mistérios do Evangelho que seriam revelados. Ou seja, numa ocasião em que Jesus não tivesse presente, os discípulos seriam envergonhados. Foi por isso que Jesus permitiu aquela situação. Tudo conduzido por Deus para que os discípulos ganhassem conhecimento. Eles estavam mestre ensinando, eles se deparam com uma situação e já estavam acostumados a expulsar demônios. Achavam que ia ser fácil a vida toda. Achavam que era só usar o nome de Jesus e a igreja ia prevalecer, as pessoas iam ficar, como é que se diz, espantadas com aquilo, né? Com aquele poder, e creriam em Deus.
mas ali eles se deparam com o poder das trevas muito mais poderoso, mais forte, que nem o conhecimento deles pôde detê-los. Então a dica que Jesus disse, essa casta, esse tipo, essa espécie, essa qualidade de demônio não expulsa, não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. É uma espécie forte. Existem forças diferentes. Nem todos os demônios do inferno são iguais. Eles têm categorias, eles têm poder. E as consequências na vida do ser humano demonstram o tipo de poder que eles têm, o tipo de controle que ele tinha na vida de uma criança. O pai disse, desde a infância, joga ele na água e no fogo, ou seja, tomou totalmente o controle da vida daquele jovem. Quando Jesus fala geração incrédula e perversa, até quando vocês sofrerão, ele está relatando também lá em Lucas, né? Quando Lucas 11, quando fala do espírito que sai do homem, anda por lugares áridos, não encontra repouso, tornarei para minha casa de onde saí, e quando volta, acha vazia, varrida e ornamentada, então traz 7 espíritos piores do que ele. E o último estado do homem se torna pior do que o primeiro. Então, imagina, na vida de uma criança, ele jogava na água e no fogo para o matar. Na vida daquele homem que estava lá no sepulcro, fazia com que ele vivesse como um louco, andando pelos cemitérios. Não estou aqui argumentando que todo louco está endemoniado. Que aí você difunde entre problemas mentais e problemas espirituais. Se não existissem problemas mentais, hoje nós descobriríamos que a psicologia seria uma mentira. Mas não é uma mentira, eles conhecem os problemas mentais. Mas como um psiquiatra iria saber se ele visse uma pessoa endemoniada? Como ele iria interpretar fatos que só são narrados na Bíblia? Um homem andando em sepulcro, se cortando, com uma força surpreendente, né? Cadeias de bronze não o prendiam. Como que ele ia compreender isso? Se isso não se encontra nos livros de psicologia, né? De Freud, desses caras todos aí. Como que eles iam descobrir? Quando você vê a narração de Lucas 13:10, fala de uma mulher encurvada, há 18 anos, por conta de um espírito de enfermidade, e Jesus disse, não convinha soltar essa prisão no dia de sábado dessa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ou seja, aquela mulher estava em cadeias espirituais, encurvada há 18 anos por conta de um espírito. Então, são coisas que a Bíblia relata em que as pessoas muitas vezes nem sequer dão atenção para isso. E muitas vezes tem gente sofrendo no seu lar desse tipo de possessão. Pode ser que seja de uma maneira disfarçada, até porque a palavra de Deus está sendo revelada. Então o diabo ele tem uma forma de ludibriar, ele vai tentar de alguma forma modificar isso. Você imagina? Olha como que é a condição do ser humano hoje. A pessoa, às vezes, por dinheiro, ela vende o seu corpo, ela se deixa filmar, né? Ela se expõe à sua vergonha, à sua nudez, por dinheiro, pelo engano do dinheiro. Ela não tem noção de como isso é feio, de como isso pode prejudicar o futuro, os seus filhos, né? O mundo tenta ajeitar as coisas. Hoje em dia, o cara que faz filme pornográfico é um ator pornô. Não é mais prostituição, não é mais feio. Eles tentam, de alguma forma, modernizar o que é pecado, o que é abominável, o que aos olhos de Deus é impuro. E como o homem comum vai dizer não a essas coisas? Porque o homem comum, ele é nascido da carne, ele só pode ser carne. São coisas que satisfazem os seus desejos. Então, como é que ele vai raciocinar? Ele vai raciocinar, não, isso daí você tem que respeitar, são atores. Por quê? Porque ele vai se inclinar para a sua natureza.
Somente quem se inclina para a natureza de Deus consegue enxergar, consegue perceber e consegue dizer: não, isso não está certo. Eu não vou fazer isso com a minha vida. Eu não posso fazer isso com a minha vida. Eu não jamais vou pensar no dinheiro e a qualquer preço eu vou me entregar para poder conquistar o que eu quero. Não. E as pessoas criam argumentos. Não, eu fiz aquilo porque eu tinha que fazer minha faculdade. No dia do juízo final, os seus argumentos ter, não vão ter poder para te livrar. A luta de Jesus é contra o pecado. Ele veio destruir o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sofreu por esses pecados. A luta dele é para tirar esses pecados da sua vida. O sacrifício dele na cruz foi para tirar os pecados da nossa vida. Não que aquilo ali seja o único pecado do mundo, não, ou como se fosse o pior de todos. Não, ele veio tirar todos os nossos pecados. Por isso que é mais necessário crescer na graça do que no conhecimento. Não que o conhecimento não seja necessário, mas que conhecimento sem poder, sem comunhão, não tem forças no mundo espiritual. Não tem forças para se receber algo de Deus. Né? Porque é falta de fé quando você deixa o caminho. Você está seguindo o caminho com Cristo. Né? Você está seguindo. Quem crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. E você está crendo. Vai ter uma hora você se desvia. Você já não está mais crendo. Então vamos observar o que Jesus está dizendo. O crer, ele está conectado à comunhão. Ele não está conectado a simplesmente você dizer assim: eu acredito. Mas a sua vida não se conserta para viver de acordo com a sua fé, com aquilo que você acredita. Você não consegue alinhar-se com Deus. E a maioria dos nossos problemas, a consequência é exatamente essa. Você tem o conhecimento de que precisa crer, mas você não faz nada para se colocar no caminho da santificação. Então, por isso você vai sofrendo. Aí você entende a razão do seu sofrimento, mas você não quer abrir mão dos seus pecados para poder seguir a razão. Então, aqui, nesse texto, os discípulos tinham a razão. Eles conheciam o poder do nome de Jesus, só que dessa vez não deu certo. E eles não sabiam o que fazer. É nessas horas, o que se passa na cabeça de um discípulo? O que aconteceu aqui? Será que o nome de Jesus era só uma fórmula mágica temporária? Será que acabou? Será que nós estamos em pecado? Será que fizemos algo de errado? Surgem as dúvidas, e Jesus estava ali para tirar as dúvidas. O problema é a falta de fé de vocês, a falta de comunhão, a falta de crescimento. Vocês acharam que ia ser assim, porque aí seria fácil. Você ia lá, expulsava o demônio e vivia a sua vida de pecado. De um lado, você seria como os fariseus, né? Com todo o conhecimento, entrou por uma porta, conheceu, cresceu no conhecimento e caiu no ribanceira, no orgulho, na soberba. Então Deus não quer isso. Deus quer que você cresça na graça, entenda contra que tipo de batalha você está lutando. E Deus não dá moleza, Ele permite que seja difícil, porque é só alguns que conseguem alcançar isso aqui, né? Porque teve algumas pessoas que viram os discípulos expulsando o demônio, foram lá e começaram a expulsar demônio também. Deus começou a usar eles. Ou seja, não tem carteirinha de clube no reino de Deus. E os discípulos foram a repreender: Senhor, nós vimos um que fazia isso, 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 em teu nome nós repreendemos. Ou seja, nós somos exclusivos, é para nós isso aqui. Não repreenda. Aquele que não é contra mim, é por mim. Então Jesus mostrou para eles que Deus não está limitado. Ele usa. Né? Esses dias,
se vocês verem aí no canal, estava falando com um pessoal que é homossexual, que diz que Deus está usando eles na igreja. E eu falei, eu queria ver isso, porque eu, sinceramente, eu sou meio incrédulo para aceitar essa situação, né? De você ser homossexual e ter um cargo na igreja. Eu falo nitidamente porque esse é o ponto de vista de toda a igreja, tá? Eu sei lidar com essa situação e particularmente não acredito que Deus possa usá-los, né? Não acredito. Mas se Deus usá-los, quem pode dizer que não, né? Contra fatos não há argumentos. Então, o problema é o seguinte, a narrativa da igreja de toda a época que nós vivemos foi de que a homossexualidade é uma opção. E essa situação não bate, ela não bate com as ideias. Como é que você escolhe ser homossexual? A gente tem que raciocinar isso. Nós temos que raciocinar isso. Não se escolhe se você não tem desejo algum fluindo, né? Desejo pecaminoso fluindo. Agora, uma coisa é o seguinte, Deus te usar também não seria uma regra da sua conduta, porque tem muitos pastores que estão em pecado e Deus continua usando, talvez como assim, ó, estou te usando, mas você sabe que você tem que mudar. Ele te dá o dom é irrevogável. Agora, quanto à questão do evangelho, sabe por que eu não acredito? Porque por mais que você veja a manifestação, tem que ser muito bem apurado. Sabe por que eu não acredito? Por conta do Espírito Santo. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você é homossexual e você vai até Jesus, não é possível que ele não consiga te libertar. Se ele liberta a gente das drogas, se ele liberta a gente da prostituição, se ele liberta a gente do adultério, imagina, se ele liberta a gente das drogas, que é um mal do século aí. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou vocês não querem libertação e querem viver o Evangelho dessa forma. Há uma diferença. Existem pessoas que estão lutando contra a homossexualidade e querem vencer a homossexualidade. E há outros que acham que podem viver a homossexualidade e com Deus. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Se você acha dessa forma, Deus o esclarecerá. Estou da mesma opinião de Paulo. Se você acha que você vivendo na homossexualidade e agradando a Deus, se você vai ser salvo, isso aí é um particular seu. Mas eu não posso dizer isso para você. O que eu posso dizer é que Jesus tem poder para tirar da homossexualidade. Tanto um contra o outro. Né? Então o casal deveria lutar junto. Nós somos homossexuais. O que podemos fazer? Né? Dos males, como diz Caio Fábio, dos males o menor, né? Pelo menos que não se prostituam. Mas comecem a lutar em oração para serem libertos. Porque eu não creio que Deus fez vocês dessa forma. E dizer isso não significa preconceito da minha parte, não significa alguma espécie de racismo, de desdenha, não. Significa que eu sou um pregador da palavra e que eu não posso ir além das escrituras. Vocês precisam compreender também a igreja. Nós não podemos ir além da escritura. Nós não temos discípulos homossexuais. Né? E tem gente que fala assim, Jesus é a chave da hermenêutica. Se ele não falou nada, Jesus não ia encontrar um homossexual em Israel, que se homossexual em Israel seria morto. O que nós vemos é que lá em Levíticos Deus diz, com o homem não se deitará como se fosse mulher, abominação é. Será que uma coisa que é abominação, ela com o tempo ela deixa de ser abominação? Estava lá nos princípios da lei, lá nos princípios. Né? Os primeiros ensinamentos. Tá? Em Romanos 1:26, Paulo continua dizendo, a mulher trocou a sua intimidade natural, né? O que seria natural? Mulher com homem.
E, semelhantemente, os varões se inflamaram em torpeza. Então, ainda é considerado pecado. Aí o cara fala assim, não, mas ele está falando contra a prostituição. Negativo. Ele está falando de unidade. Varão com varão. Mulher com mulher. Está falando, as mulheres trocaram um uso natural por outro contrário à natureza. Ele não está falando de prostituição, ele está falando de cada indivíduo. Por mais que ele esteja usando mulheres no plural, ele está repreendendo a todas as mulheres que fazem isso. É muito fácil de compreender. Se você não entende isso, você não tem o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um só e a fé é uma só. É uma só. Né? Nós não temos caso de homossexuais na igreja que foram aceitos pela igreja e que foi relatado que eles eram homossexuais, porque se tivesse, a gente estaria abrindo um precedente para uma evangelização nesse sentido. Mas não tem. Não tem. Então, tudo que não provém de fé é pecado. Aquele que fala, fale segundo os oráculos sagrados, diz as Escrituras. Então, eu não posso ir além do que está escrito. Paulo disse, qualquer evangelho diferente do meu, considere maldito, considere anátema. Ainda que um anjo venha do céu, cara, não tem nada que possa mudar o evangelho já escrito. Paulo disse, até eu, ainda que eu venha pregar o teu evangelho, que um anjo desça do céu, não adianta. O evangelho já está posto. Eu vou confiar em Paulo ou eu vou confiar na igreja do século XXI, Nutella, mimada, cheia de heresias? Em quem eu vou confiar? Então, não quer dizer com isso que tenho que desprezar a fé dessas pessoas. Se elas estão acreditando dessa forma, vamos orar por elas, vamos buscar por elas, mas o problema é o seguinte, os sãos não precisam de médicos, sim os enfermos. Se você acha que não precisa de cura, não estou falando que a homossexualidade é uma doença. Vê bem, estou usando o texto bíblico. Se você acha que não precisa ser modificado, vou ser bem simples, nessa área, Jesus não vai poder fazer nada. Você precisa achar que precisa ser modificado. Você precisa se encontrar nas Escrituras e dizer, não, isso aqui, Senhor, isso aqui está errado. Se isso aqui estiver errado, muda. Que aí ele vem e muda. Ele pode entrar na sua vida e modificar. Você não vê Jesus invadindo os corações. Você vê ele batendo na porta, pedindo permissão para entrar. É isso que as pessoas precisam entender. Se eu não convidar Jesus para entrar na minha vida todos os dias, ele vai deixar eu viver a minha vida. E eu preciso dar essa brecha. Eu preciso abrir essa porta. Se hoje eu acordar e quiser fazer o que eu quiser na minha vida, Jesus não vai gostar. O Espírito Santo não vai gostar. Deus não vai gostar. Existe uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus se alegra diante dos anjos. Naquele momento, Deus não está se alegrando. Então, eu preciso dizer, Senhor, chega, os pecados me ajuda. Já basta, não posso ficar assim. É uma guerra constante entre a carne e o espírito. A Bíblia nunca disse que não existiria essas batalhas. Ela nunca disse que você seria santo, puro, todos os dias. Ela disse que a carne milita contra o espírito. Elas são opostas para que você não faça o que você quer. Elas são opostas. E nessa luta, você tira muito proveito, porque você aprende a ser humilde, né? Às vezes eu faço pregações e sou muito arrogante nas minhas pregações e não vejo ninguém me repreender. Isso é uma falha. Eu observo, às vezes, a minha arrogância quando eu ouço as minhas próprias pregações. Eu observo, nesse ponto eu fui soberbo, nesse ponto eu fui arrogante. Eu não vejo as pessoas repreenderem. Repreendo o sábio que ele se torna mais sábio. Eu gosto quando as pessoas chamam a minha atenção. Às vezes, propositalmente, eu faço as pessoas para ver o que as pessoas vão falar. É muito importante isso.
Porque você vê, eu admiro muito o Caio Fábio, né? E discordo muito dele. Discordar não é falta de amor, discordar não é dizer que o cara é um falso profeta. Não, a gente discorda em pontos, porque ninguém é o senhor da razão. Às vezes você faz uma pregação num momento em que você está passando por algo e você fala alguma coisa sem perceber. Ou você não raciocina sobre aquilo que você está falando. Ou você raciocina pouco sobre aquele assunto. Né? A sua mente fica limitada àquilo que você pensa, sendo que tem um outro leque, um outro conjunto enorme que poderia estar também incluso naquele assunto que você não parou para raciocinar. E aí você tomou conclusões acima de um texto. Mas no todo, no tudo, o importante é a pregação da palavra. Por mais que a gente erre, sempre vai ter o poder das escrituras. Deus não quer, talvez, que a gente conheça toda a Bíblia. Não é o objetivo de Deus que se conheça tudo, que se decore tudo, que se decore nomes. Eu nunca gostei desse negócio que eu sempre perdia porque eu não decoro nomes. Eu não sei quando é o profeta Elias e quando é Eliseu. Então eu falo a história está na Bíblia, não vai importar o nome. O fato ocorreu, é o fato mais importante. Então, eu via lá na igreja, às vezes, disputa. Qual é o nome da mulher de Ló, né? Ninguém sabe. Mas qual é o nome de não sei o que, não sei quem? Eu sou ruim demais nisso. Eu lembro das histórias, né? Eu sou igual aquele cara do de Deus. Eu só sei ler as figuras, né? Eu não fico me focando nisso. Eu acho conhecimento desnecessário. Acho bonito quando o cara sabe muito, mas para mim é desnecessário. Eu me apego ao foco que Jesus quis ensinar. E parece que não é o conhecimento que é o mais importante. Cresce na graça e no conhecimento. Primeiro na graça. O conhecimento vem depois da graça. Tem gente que às vezes se encontra no mundo, aí você vai pregar para ele e está no pecado, mas ele diz, não, a Bíblia eu conheço. Ué, e qual o problema de você conhecer a Bíblia? Então o seu conhecimento não te levou à santidade? O seu conhecimento te levou a se afastar de Deus? Não dá para compreender isso. Se você conhecesse mesmo a Bíblia, você não estava aí onde você está. O mundo é assim. Os caras vão fazer um evento, né? Um forró e tal. E é tudo bonito. Os homens com suas calças apertadas, com seu perfume, com seu cabelo com gel, né? Agora fazem sobrancelha, né? Que eu acho ridículo. Com as suas tatuagens, com as suas arrogâncias, com as suas maneiras, as suas mutretas para conquistar, né? A sua forma de ser para agradar os outros, para conquistar mulheres. Me parece tudo bonito. Tudo é lindo. Um dia lindo, vamos beber, vamos trair, vamos não sei o quê. É tudo. É a festa da carne. Sem saber que no mundo espiritual ele está muito derrotado. Se ele morre ali, o diabo está bem ali. O diabo está perto de você. Tem filhos que não vão voltar para casa. Eu achava bom que quando os filhos saíssem de casa, o pai, a mãe, ao invés de dormir, colocasse o joelho no chão e buscasse a Deus. Mas de coração, com fervor. Porque ali tem coisa perniciosa. O diabo está ali para matar, roubar, matar e destruir. Certo dia eu vindo, trabalhava na Barra da Tijuca e passei de ônibus. E quando eu passei, tinha uma menina morta, devia ter uns 12, 13 anos, que possivelmente deve ter bebido, e os amigos deixaram ela ali para ela atravessar a rua e foi atropelada. E no exato momento que eu passo, o vento tira uma parte do plástico preto que estava sobre ela. E aí eu observei só o bracinho dela assim, né? Um bracinho branco, fino, de quem não devia ter mais de que 12, 13 anos. Eu fiquei falando como que deve estar a situação desses pais que recebem uma notícia dessa. Você imagina, se você não for
severo com seus filhos até eles alcançarem a maturidade, você pode perder eles muito cedo. Quando eu falo severidade, não quer dizer que você vai trancar os seus filhos. Não é isso. Quer dizer que você vai guardá-los o máximo que você puder. Às vezes você tem gente que deixa o filho ir para a escola sozinho. Se você pelo menos, se você não, né, pelo menos 50% das vezes que seu filho vai sozinho na escola você acompanhasse, você teria 50% de chance de não acontecer nada. Quando meu filho sai para ir para a escola, ele estuda muito perto da casa. Ele estuda a uma esquina da minha casa. E eu olho, boto, fico olhando ele indo com a prima dele e outras crianças sozinhas, né? Eu fico observando. Minha rua tem câmera, tenho como pegar, mas eu não vou ficar contando com isso. E ali eu fico observando eles e às vezes passa carros estranhos, pessoas olhando. É só você entrar no YouTube e ver canal de crianças. E você vai lá nos comentários você vai ver quantos pedófilos tem ali. Isso na rede social. No mundo, até o vizinho, muitas vezes, que brinca com seu filho, pode ser um pedófilo. Não estou falando que todos são assim, não, mas desconfie confiando. Confie desconfiando, né? Porque você não sabe o que passa na mente humana. A pessoa pode estar ali brincando, sorrindo, mas dentro da mente dela, do coração dela, tem coisas perversas que você não conhece. Deus conhece. Às vezes as coisas, elas só não acontecem por falta de uma oportunidade para aquela pessoa. Então, os pais têm que, de alguma forma, colocar obstáculos cada vez mais para que essas coisas não aconteçam. Se seu filho vai... É diferente o filho do rico e o filho do pobre, né? O filho do rico, ele vai pra balada, ele volta de Uber, ele volta de táxi. Outros voltam bêbados, dirigindo. Outros vêm no carro de amigos bêbados, fazendo besteira na rua e morrem por consequência disso. Então, se você não tem como controlar os seus filhos, que pelo menos você vai buscá-los. Que pelo menos você sai na madrugada e vai buscá-los. Para que tragam-lhes segurança. Você diminui os riscos. Ou você vai deixar os tesouros mais importantes da sua vida serem destruídos pelo diabo? Eu já fiz essa pregação várias vezes. Eu não consigo entender como o ser humano é tão cego. Criança de 5 anos sendo levada por criança de 11 anos para a escola. Eu não consigo entender como o ser humano deixa as coisas mais importantes. Porque se acontece alguma coisa com seu filho é sequestrado, você não vai ter mais emprego, você não vai ter mais sossego, não vai ter mais controle sobre as suas finanças. Tudo aquilo que você se preocupava não vai valer de nada. Porque você desprezou o que é mais importante. Esses dias passou uma matéria na televisão em que o filho de um rapaz foi acusado, né, de ter revidado aos policiais armado. Com muito custo, aquele homem perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego. Nessas horas não tem vizinho, não tem família para te ajudar. Às vezes tem, às vezes não tem. E ele foi em busca e conseguiu inocentar o seu filho. Um vídeo mostrava o filho fugindo, correndo, desesperado, pensando que era um assalto, sem saber. O garoto preso inocente. Isso, um pai que conseguiu provar. E os que não conseguiram? E os que não conseguiram provar a inocência do filho? Então, hoje você tem a sua vida, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se você não vigiar, tudo pode vir a se tornar um inferno. Você precisa vigiar. Hoje em dia, até aquilo que você fala na internet, que você escreve para os outros, você precisa vigiar. O ser humano é ruim. Tem muita gente ruim, perversa. Né? Às vezes o cara vai lá, ele comenta alguma coisa exatamente para te provocar, para arrumar um problema com você. Você vira e mexe, você me vê. Quando eu estou de saco cheio das pessoas, né? Eu retruco. Mas quando eu não estou, eu abençoo. A pessoa me trata mal, eu trato bem, mas eu sou ser humano, né? Todo dia você está bem. Né?
O certo é você receber o comentário. Ele teve o trabalho de escrever três páginas para você. Em 2 segundos você bloqueia aquela pessoa. Quem quer discutir precisa do outro lado para poder saciar a sua vontade. Se você não der essa oportunidade, é um tapa no rosto. É pior do que você discutir. Porque você está alimentando. Então, você bloquear e excluir, você está dizendo assim, não me importo com a sua opinião, pegue a sua opinião e jogue na lixeira. Para mim, você não significa nada. Entendeu? A sua opinião para mim não é nada, não significa nada. Você para mim não é ninguém, não te conheço, não quero te conhecer, não quero. Não tenho raiva de quem sabe, né? Não sei, não te conheço, tenho raiva de quem sabe. É mais ou menos isso aí. Bloqueia. Exclui. Né? Porque tem gente que vem se aproximando assim, disfarçado. Então, gente, vamos refletir sobre a vida, porque a Bíblia ela está em nossos corações exatamente para isso. Sede prudente como uma serpente. A serpente não enxerga bem, mas ela coloca a língua para fora em todos os momentos para experimentar o ar, para saber o que está, como está a situação, se ela corre risco de vida, se tem algum predador, se tem algum perigo ali. Ela em todo tempo ela vigia. Tem que ser vigilante.